padre ocultista da teoria do Big Bang, falsa ciência, mitologia e adoração a deuses hindus. Um padre foi o primeiro a propor o Big Bang, e o Vaticano aprovou. Georges Lemaitre nasceu em 1894 em Charleroi, na Bélgica, e ordenou-se padre em 1923. Estimulado por um cardeal que reconhecia seu talento para a ciência, ele acumulou as funções da paróquia com a vida acadêmica. Estudou, matutou, conjecturou, especulou e chegou à teoria do átomo primordial, que dizia que todo o universo era uma partícula hiperdensa e hiperquente que explodiu e continua explodindo. Na realidade, a teoria proposta pelo religioso foi em reverência a Shiva, o deus hindu da destruição e do ritmo cósmico, cuja estátua fica na porta do CERN, onde se encontra o grande colisor de hadrons. O logo do CERN forma o número 666, considerado o número da besta em Apocalipse 13:18. Inclusive, existem fortes evidências de sacrifício humano no CERN. What the fuck? Bem defronte à imagem do demônio, objeto de adoração. Vejam essas imagens bizarras do ritual satânico gravado no local. Fuck! Shit! Fuck! Shit! E adivinhem quem achou maravilhosa a especulação do padre belga? Ele mesmo, Albert Einstein. Os dois fanáticos religiosos estavam sempre juntos, com o objetivo de combater a verdadeira ciência experimental, observável e reproduzível, promovendo especulações filosóficas de origem ocultista, como veremos adiante. Jornal É o País, página de ciência. Em 1931, seu trabalho chegou às páginas da Nature, detalhando sua teoria completa do átomo primordial ou ovo cósmico. Einstein e Lemaitre concordavam em várias ocasiões. Einstein, agnóstico, duvidava do padre belga, já que seu modelo cosmológico logicamente era acompanhado de uma origem divina e interrogação no espaço-tempo, e tanto ele quanto muitos astrofísicos não gostavam nada disso, mas o admiravam. Uma vez, durante uma estadia em Bruxelas e dando uma palestra diante de um público erudito, Einstein espetou: "Suponho que não devem ter entendido nada, exceto, claro, o abade Lemaitre." Em território Comanche, juntos em Princeton, Einstein também deixou escapar ao ouvir seu colega belga pregar: "Esta, de Lemaitre, é a mais bela explicação da criação que eu já ouvi." O detalhe é que realmente estava falando sério. Agora prestem atenção no seguinte ponto. Na publicação da Nature, ele fala de átomo primordial ou ovo cósmico. Da onde será que surgiu essa ideia de um ovo cósmico? Vejamos a seguir. Hinduísmo. O hinduísmo explica a origem do universo, afirmando que no princípio o mundo era apenas escuridão e silêncio, clara referência ao vácuo infinito. Uma entidade sem forma, chamada Brahman, depositou uma semente, que seria o átomo primordial. Com o passar do tempo, a semente se transformou em um ovo dourado, no qual Brahman passou um ano cósmico, emergindo na forma de uma divindade.
Então aí vocês já podem perceber da onde o padre tirou a ideia do ovo cósmico e do átomo primordial. Esse novo deus ganhou o nome de Brahma e foi incumbido da missão de moldar o mundo e criar tudo que a ele pertence. No momento da quebra do ovo, que seria a explosão do Big Bang, a casca de cima originou o céu. Einstein, na realidade, não era agnóstico, e sim adorador do hinduísmo. Seu cartão de visitas era mostrar a língua em reverência à deusa hindu Kali, esposa do deus Shiva. Ela é representada com a língua de fora, manchada de sangue, com cobras e um colar de crânios. Agora eu vou provar para vocês que a teoria do Big Bang ela é fisicamente impossível. Ela é cientificamente impossível. É uma teoria que não leva a lugar nenhum. É um beco sem saída, com problemas insolúveis. Como em qualquer outra teoria, uma série de mistérios e problemas surgiram como resultado do desenvolvimento do modelo do Big Bang. Algumas questões foram resolvidas, enquanto outras ainda estão pendentes. No entanto, algumas das soluções propostas para alguns dos problemas na teoria revelaram novas perguntas. Por exemplo, o problema do horizonte, o problema do monópolo magnético e o problema da planicidade são mais comumente resolvidos com a teoria inflacionária, mas os detalhes do universo inflacionário ainda são deixados por resolver e muitos, incluindo alguns fundadores da teoria, dizem que já foi desmentido. O que se segue é uma lista dos aspectos misteriosos da teoria do Big Bang, ainda sob intensa investigação por cosmólogos e astrofísicos. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, vamos focar apenas na assimetria de baryons. Este é, sem dúvida nenhuma, o maior problema da teoria do Big Bang. Ainda não se compreende por que o universo tem mais matéria do que antimatéria. Supõe-se, geralmente, que quando o universo era jovem e muito quente, estava em equilíbrio estatístico e continha números iguais de báryon e antibáryons. No entanto, observações sugerem que o universo, incluindo suas partes mais distantes, é feito quase que inteiramente de matéria. Ou seja, no momento da explosão do Big Bang, deveria existir a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Antimatéria nós temos os pósitrons, que são elétrons com carga positiva, os antiprótons, que são prótons com carga negativa, e antinêutrons. Então, não poderia ter sobrado matéria. Báryon podemos entender como partículas subatômicas que têm alguma massa. Então, a antimatéria deveria ter anulado toda a matéria na mesma proporção. Uma fração de segundo depois do Big Bang. Não poderia ter restado absolutamente nada. Vejamos aqui. Atualmente, a assimetria aparente entre matéria e antimatéria é um dos maiores problemas sem solução da física. Vejam bem, eu estou de acordo com a própria ciência. Quando eu digo que é um problema sem solução, ele é fisicamente sem solução. A antimatéria cria-se no universo como resultado da colisão entre partículas de alta energia, como ocorre no centro das galáxias. Entretanto, não se tem detectado nenhum tipo de antimatéria como resíduo do Big Bang, coisa que ocorre com a matéria normal. A desigual distribuição entre matéria e antimatéria no universo tem sido, durante muito tempo, um mistério. Na verdade, não tem nada de mistério. Nós vimos que essa teoria ela não é científica. Ela é uma teoria, é uma filosofia ocultista, de adoração a deuses hindus, de adoração a demônios. Ou seja, não tem absolutamente nada de ciência nessa filosofia, nesse cientificismo, nesse ocultismo. Em 1989, já havia saído uma publicação na revista Nature, Down with the Big Bang, ou seja, abaixo com o Big Bang. E no subtítulo está dito: além de ser
filosoficamente inaceitável, o Big Bang é uma visão simplista de como o universo começou, e é improvável que ele sobreviva na próxima década. Essa é uma teoria tão ruim, mas tão ruim e tão fraca, que não explica absolutamente nada, que no final dos anos 80, a própria Nature já dava o Big Bang como um pré-morto, como uma teoria fadada ao completo fracasso, que não poderia subsistir. E mesmo hoje, muitos físicos contestam essa teoria. Teoria não, né? Muitos físicos contestam essa filosofia. Isso é uma filosofia de origem ocultista. Mário Novello é um cosmólogo brasileiro. Formulou a teoria do universo eterno, sem início e sem fim, que contraria a tese da grande explosão Big Bang como marco zero do universo. Mestre em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e doutor em Física pelo Instituto de Física Teórico da Universidade de Genebra, também realizou pesquisas de pós-doutorado no Departamento de Astrofísica da Universidade de Oxford. Ele está no hall dos cientistas mais respeitados do mundo e é partidário do segundo grupo, ou seja, dos cientistas que contestam a teoria do Big Bang. Novello afirma em seu novo livro que a explicação do Big Bang é equivalente aos mitos religiosos. Mas isso é óbvio, nós acabamos de ver que o padre belga Pagão formulou a sua teoria com base em textos védicos, ou seja, com base na religião hindu de adoração a demônios. Para finalizar, eu vou mostrar apenas um trecho desta matéria de física sobre o grande colisor de hadrons. Eles questionam aqui qual a utilidade do superacelerador de partículas e vejam um dos objetivos: descobrir a razão da existência de maior quantidade de matéria no universo em relação à de antimatéria, pois sempre que eles colidem partículas, a matéria e a antimatéria se eliminam mutuamente em uma fração de segundos. Eles jamais vão conseguir desvendar. Eles estão cegos para a única verdade. A verdade é que existe um Deus criador dos céus e da terra. Romanos 1, versículos 18 a 22. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.